falando mais uma vez sobre o recurso de Jair Bolsonaro, que está em votação no TSE. O placar, no momento, é desfavorável ao ex-presidente. Nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado Silvio Salata, membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Salata, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor Brown. Um prazer participar do seu programa. Quero cumprimentar Dora Kramer, brilhante articulista da política, e quero cumprimentar também o doutor Nelson Kobayashi, colega de trincheira lá na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo. Doutor Salata, o senhor vê possibilidades de que seja aceito esse recurso? E queria que o senhor nos explicasse também do que se trata exatamente esse pedido da defesa de Bolsonaro. Veja bem, após o julgamento que condenou o presidente Bolsonaro a sanção de inelegibilidade e uma multa pelo uso, pela conduta vedada, o seu advogado impetrou um embargo de declaração. E ele está viabilizando, com certeza, além de pedir esclarecimentos sobre o julgamento, alguma aresta que tenha ficado em aberto, nas lacunas, uma contradição, sobretudo ele está visando trazer um conjunto de razões para impetrar o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, aonde ele vai discutir a matéria constitucional sobre esse julgamento. E doutor, para a defesa do ex-presidente, resta ainda alguma alternativa caso confirmada essa derrota e a rejeição desse recurso? Haveria outro caminho a ser percorrido? Sim, permanece aquela situação dele viabilizar ou ele manejar o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para discutir lá na Suprema Corte as questões constitucionais que envolveram esse julgamento, a matéria constitucional. Esse, Vitor, julgamento é um julgamento muito extenso, né, onde o debate foi muito acalorado e nós percebemos de que efetivamente existe, né, alguma possibilidade de se debater, né, todas as questões, por exemplo, o cerceamento de defesa e outras matérias constitucionais. O advogado-presidente Bolsonaro irá impulsionar esse recurso através dessas razões que ele impetrou no embargo de declaração, independente dele estar pedindo, requerendo, postulando os esclarecimentos para poder ampliar um pouco mais o leque do entendimento sobre a questão que foi julgada originariamente. E na avaliação do senhor, doutor Salata, foi correta a decisão de tornar Bolsonaro inelegível? Veja, eu seria ousado em dizer alguma coisa sobre o processo. Eu consultei hoje para me preparar para essa entrevista. Vitor, é um processo que é composto atualmente com quase 5.000 folhas, né? A verdade é que é muito polêmica a matéria, em razão de uma conduta vedada pelo uso do Palácio do Planalto, né, em favor da candidatura do presidente Bolsonaro, como também a prática do abuso, né, do poder político e o abuso do uso de veículos de comunicação social, no caso, foi a reprodução das lives em todos os canais, né, Então, eu não gostaria de entrar no mérito da questão, mas evidentemente que esse debate ele somente vai se exaurir no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A proposta de debate permanece em aberto. Doutor, e esse é um caso bastante específico, pontual e que afeta apenas Jair Bolsonaro ou de alguma maneira juridicamente pode abrir um precedente para que se alcancem outros políticos, assim como o ex-presidente, doutor? Não, veja bem, a conduta vedada, evidentemente, ela examinou a extensão do uso de um bem público que foi mantido, né, na reserva da campanha eleitoral do presidente Bolsonaro. Agora,
Especificamente, não é, o vice-presidente, que também compunha a chapa do presidente Bolsonaro, o candidato general Braga Neto, ele foi excluído da condenação. A condenação somente recaiu sobre o presidente Bolsonaro. Portanto, o debate fica circunscrito somente na pessoa do presidente Bolsonaro. Muito bem, aí a análise do advogado Silvio Salata, membro fundador da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor, obrigado mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite, bom final de semana. Boa noite.